Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de vídeo aula de ciências. Espero que vocês estejam bem, ok? E para começar a nossa vídeo aula, eu quero que vocês peguem a apostila e o estojo para a gente fazer junto a atividade de hoje, ok? Vamos lá? Nossa atividade está na página 17. A página 17 mostra a separação de misturas homogêneas. Vamos ver lá o que está pedindo para vocês fazerem. Essa separação de misturas homogêneas é para a gente realizar uma atividade de experiência, fazendo ciência. O que vocês vão usar? Vocês vão usar um copo, uma colher de chá, água morna, pires e sal. E como é que nós vamos fazer isso? Vocês vão misturar o sal com a água morna e vai realizar uma mistura homogênea. Vocês vão misturar ele e ele vai ficar igual, tá? Ele vai ficar homogêneo. E daí o que vai fazer com ele? Vocês vão pegar e colocar num prato, olha lá, prato raso. Vocês vão colocar num prato raso ou num pires. E escolher um lugar, um ambiente que tenha bastante sol para colocar esse prato raso, esse pires com a água de salina, tá? E vai deixar, despeje a solução salina num prato raso ou pires. Coloque o prato próximo a uma janela ou a algum lugar quente e arejado. Observe o que vai acontecer nos próximos 3 dias. 3 dias. Conclusão. Após o tempo necessário para a realização do experimento, responda: o que há no prato? Vocês vão responder o que tinha no prato depois de 3 dias. E o que ocorreu com a água? O que ocorreu com a água que estava no prato durante 3 dias? Você já deve estar imaginando o que vai acontecer, não é mesmo? Então, esse vai ser um dos processos de separação de misturas homogêneas. Então, nós vamos descobrir agora na página 18 e depois a gente vai fazer a correção. Mas eu quero que vocês façam essa atividade, ok? Página 18. Olha só. O método mais simples para separar uma mistura homogênea de sal e água, por exemplo, é deixar essa solução numa fonte de calor para que a água evapore. Pode grifar aí vocês com marca-texto, caneta ou lápis, né? Grifem aí. É a evaporação. Dessa maneira, restará no recipiente um material sólido, formado pelo sal que estava dissolvido naquele solvente. Qual que era o solvente? A água. Então, vai ficar o sal. Esse processo, conhecido como evaporação, é muito utilizado nas salinas, locais nas quais a água do mar é colocado em tanques largos e rasos, para que a água evapore gradualmente e se obtenha ao final o sal de cozinha. Então, olha aqui tem uma informação das salinas da Lagoa Vermelha de Araruama, no Rio de Janeiro. Então, olha só, ele é formado de tanques largos e rasos e a água vai evaporando gradualmente e vai ficando somente o sal. E é de onde é formado as salinas, tá? Aqui está falando a informação. Vamos ler juntos? Então tá. Em países tropicais, como no Brasil, a técnica da evaporação é empregada para a obtenção do sal de cozinha. A predominância de elevadas temperaturas e ventos, especialmente na região nordeste do país, possibilita a instalação de salinas. Nesses locais, a água do mar exposta à luz solar e à ação dos ventos evapora. Assim,
À medida que ocorre a evaporação da água, o sólido se acumula no fundo dos tanques. Em seguida, esse sólido, formado por vários sais, passa pelo processo de purificação e refino para eliminar as impurezas. Então, daí que é formado nosso sal de cozinha. Olha que bacana, tá? Esse processo é conhecido como a evaporação. Agora, mais um textinho aqui embaixo. Pode-se dizer que a evaporação é a técnica usada para obter o componente sólido que está dissolvido no líquido. Portanto, o componente líquido é perdido no processo. Então, o líquido se foi e o sólido ficou, tá? Podem grifar essas duas linhas, ok? O outro parágrafo. Entretanto, quando há interesse na recuperação do solvente, o líquido da mistura, realiza-se outro método. Agora, quando não quer perder o líquido, quando não é para evaporar o líquido, tem um outro processo. Ele se chama destilação simples, tá? Então, esse processo, quando a água não é para evaporar, é para conservar o líquido, chama-se destilação simples. Como que ocorre? Vamos ler? Essa técnica é, em geral, muito utilizada em laboratórios, pois a água obtida é isenta de qualquer outra substância presente na solução inicial, ou seja, a água é pura. Em razão dessa pureza, a água destilada, como também é conhecida, é frequentemente usada na produção de medicamentos, por exemplo. Então, ela se torna uma água destilada, tá? Então, o nome do processo é destilação simples. Agora, podem grifar esse último parágrafo também. A destilação é também muito empregada na indústria petrolífera para obtenção das diversas frações de petróleo refinado. Porém, a mistura homogênea líquido-líquido é separada nos seus componentes mais simples por uma coluna de fracionamento num processo conhecido como destilação fracionada. Então, temos mais um outro processo que se chama destilação fracionada, quando o líquido também é separado, que é o caso do petróleo. Olha lá, vamos observar essa imagem, ó. Vamos observar a imagem do petróleo. A gente consegue ver várias substâncias. Olha só. Ó, a plataforma de petróleo Baía de Guanabara. Então, ele é formado por muitas substâncias. Agora aqui, uma informação. Um dos produtos mais importantes da economia mundial é o petróleo, matéria-prima para vários setores da indústria. Esse líquido é encontrado em camadas bem profundas da Terra. Assim, quando localizado em regiões oceânicas, é extraído pelas plataformas petrolíferas. Pode grifar isso daí. Por onde é extraído o petróleo? É extraído pelas plataformas petrolíferas, tá? Ao ser retirado do fundo do mar, o petróleo bruto e as suas impurezas passam por vários processos físicos de separação, entre eles a filtração e a decantação. Na filtração, as impurezas maiores, como pedaços de rochas e areias, são removidos. A decantação é utilizada para separar o petróleo da água do mar. Por ser mais densa que o petróleo, a água salgada é separada. Então, a mistura resultante composta de várias substâncias é enviada às refinarias, a fim de que seja fracionada, isto é, separada em componentes mais simples. Esse processo de separação é chamado de destilação fracionada. Viram só?
Lembra da aula anterior sobre densidade? Então, o que é mais denso, ele afunda. E daí houve essa separação, que chama-se destilação fracionada. Ok? Então, a decantação, o petróleo ocorre. Decantação, pode grifar lá. A decantação é utilizada para separar o petróleo da água do mar. Ocorre também, olha, a filtração, que utiliza para retirar as impurezas maiores. Olha quanto processo é realizado. Grifem a filtração, a decantação, ok? Peguem o marca-texto, porque depois vai ter atividades e daí vocês vão encontrar com mais facilidade as respostas. Vamos para a página 19. Olha aqui. Aqui mostra como funciona a destilação fracionada. Da mesma maneira que na destilação simples, na destilação fracionada, a mistura é aquecida na torre de fracionamento, conforme ocorre o aquecimento a diferentes temperaturas. Obtém-se produtos utilizados no dia a dia, como o gás liquefeito do petróleo, a gasolina e outros derivados que servem de matéria-prima para diversos materiais. A exemplo temos o plástico, tintas, cosméticos e até mesmo medicamentos. Olha quanta coisa é derivado do nosso petróleo, tá? Depois aqui temos as imagens para vocês visualizarem, ó, os gases, os solventes, combustíveis para automóveis, combustíveis para avião, combustíveis para trem, o betume para o asfalto. E aqui ao lado, olha só o que nós temos, um QR Code para vocês visualizarem. Isso daqui vai ser como uma atividade que eu vou passar para vocês, atividades de casa, tá? Vocês já estão em casa, mas vai ser uma atividade que depois eu vou passar para vocês realizar, tá bom? Agora que você conhece os diferentes métodos para separar as misturas heterogêneas e homogêneas, complete o fluxograma a seguir com as seguintes palavras. Vamos realizar juntos as palavras? Ó, temos palavra heterogênea, destilação fracionada, catação, filtração, sólido líquido, homogêneas e evaporação. E aqui nos retângulos vocês vão escrever as palavras que completam este fluxograma, tá? Para encerrar a nossa explicação de hoje. Vamos ver se vocês conseguiram entender. Então, as misturas podem ser, quais são as misturas? Homogêneas e heterogêneas. Então, aqui nesse retângulo, vocês vão escrever, as misturas podem ser heterogêneas e do outro lado, homogêneas, tá? Agora, as heterogêneas, as misturas diferentes, elas podem ser sólido, 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 e também pode ser, ó o que tem ali, ó, sólido, líquido. Então, pode ser sólido, sólido e sólido, líquido, tá? Agora aqui embaixo, ó, o sólido, sólido, elas podem ser separadas, ó, lembra lá na videoaula anterior, ó, da semana passada, ó, os tipos de separação. Tinha peneiração, levigação, ventilação e qual que é aquela que a gente vai escolhendo, ó, catação. E vocês vão escrever aqui, catação. Agora, no sólido líquido, quando é sólido líquido, temos podem ser separadas por o sólido e o líquido
decantação, quando fica o denso, ele afunda, decantação. Depois pode ser centrifugação e depois pode ser do cafezinho, que é o pó de café e o líquido, ó, filtração. Vocês vão escrever que ele é um sólido e um líquido. Estão conseguindo entender? Então, ó, as misturas sólido-líquido são decantação, centrifugação e filtração. Agora vamos para o lado das misturas homogêneas, ó. As misturas homogêneas podem ser quando elas são iguais, ó. O sólido-líquido podem ser separadas por, ó, que nós vimos hoje. O sólido-líquido pode ser destilação simples e aquela que vocês vão fazer aí com sal, que a água vai sumir, é a, cadê a palavrinha que tá ali? Tem ali, ó, evaporação. O líquido vai evaporar e vai ficar o sólido. Então, aqui é evaporação. E o líquido podem ser separadas por, que é o caso do petróleo, ó, destilação fracionada, tá? E o líquido, que é uma mistura homogênea, é destilação fracionada. Será que conseguiram acompanhar? Deu para resolver essa atividade? Qualquer coisa, vocês pesquisem aí na apostila, tentam fazer mais uma leitura para vocês aprenderem ainda mais. Então, muito bem, parabéns para vocês que estão acompanhando direitinho. A professora fica muito feliz, tá? E desejo para vocês um ótimo final de semana e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!